Prezados irmãos, para darmos início ao culto de hoje, convidava a todos que pudessem abrir a vossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, e pudessem acompanhar a leitura do versículo 13 ao versículo 30. Vou repetir, Mateus 25, 13 a 30, que nos diz o seguinte: Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, então partiu. Partindo ele, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha, aqui estão outros 5 talentos que eu ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia os juros do que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem se lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bom dia, irmãos. É sempre um privilégio estarmos na casa do Senhor, vivermos um dia de sábado na companhia uns dos outros, e mesmo aqueles que não puderam fazê-lo, que se encontram nas suas casas, temos a certeza que Deus estará com eles neste momento, porque nós sabemos que Deus está onde estão os seus filhos, e neste momento a igreja está reunida, está dispersa por vários lugares. Que possa ser este um dia feliz, um dia em que possamos aproximar-nos do nosso Deus e conhecê-lo cada vez mais e melhor. Porque é esse o plano que Ele tem para cada um de nós, é conhecer-nos intimamente, e temos que estar disponíveis para fazer o mesmo com Ele, se queremos viver eternamente com Ele, o nosso melhor amigo. Esta manhã já todos adivinharam o tema da pregação. Não era difícil. Depois de ouvirmos esta leitura do Ruben, do livro de Mateus, todos nós percebemos qual vai ser o assunto da pregação. E é verdade que às vezes perguntamos o que há mais a dizer acerca desta parábola que já foi tão lida, já foi tão estudada, já foi tantas vezes alvo de pregação. Então o que é que haverá mais a dizer sobre esta parábola? Esta manhã eu queria surpreender-vos como eu fui surpreendida, porque eu tive a oportunidade de ler um livro durante a época de pandemia, uma época em que nós estávamos mais, à partida teríamos mais tempo para estudar a Palavra de Deus, para lermos, e eu tive a oportunidade de ler o livro Parábolas de Jesus. É um livro maravilhoso que eu recomendo vivamente. Eu não tinha lido este livro e fiquei profundamente impressionada com o capítulo 25. E o que eu vou partilhar esta manhã não é uma descoberta que eu fiz,
porque garantidamente isso não aconteceu. E eu fiz realmente uma descoberta importante para mim, mas essa descoberta foi baseada no capítulo 25 deste livro. E eu gostava de partilhar esta manhã o meu estudo, o estudo que eu fiz com a ajuda de Deus convosco, porque ele foi realmente muito importante na minha vida. Eu não tenho o apontador, eu vou pedir ajuda, por favor, se dali da técnica muito bem me vão ajudando. Eu acho que ele está aqui bem perto de mim. Muito obrigada. Talentos muito comuns. Portanto, esta pregação está centrada na mensagem da Palavra de Deus e no livro Parábolas de Jesus. Eu vou tirar a minha máscara, visto que estou perfeitamente distante de todos e assim todos me percebem melhor lá em casa. Esta é uma parábola muitas vezes lida e nós todos sabemos a que é que ela se refere. Portanto, parábola dos talentos, percebemos que há um homem que sai, que vai para longe e que entrega talentos aos seus servos. Diferentes talentos, diferente quantidade de talentos. E começamos por aí. Acho que é o mais importante, começarmos por perceber o que é um talento. Ora bem, a palavra talento, na palavra de Deus, tem vários sentidos. O mais comum é que talento era uma unidade de peso, era uma medida de peso, e que, dizem os estudiosos, que valia cerca de 34 quilos. É realmente algo valioso. Portanto, qualquer que seja o produto, qualquer que seja o material, 34 quilos desse material era algo muito valioso. Depois ainda havia um sentido da palavra talentos que ainda hoje prevalece, que é um talento associado a uma capacidade, a uma habilidade excepcional. E nos nossos dias, esse é o sentido mais comum da palavra talentos. Quando nós ouvimos falar em concurso de talentos ou na palavra talentos, todos pensamos na mesma coisa, que é uma capacidade excepcional para fazer alguma coisa. Por isso, quando nós não dizemos, eu pelo menos nunca ouvi ninguém dizer, se eu tenho um talento particular para varrer a cozinha. Não. Tenho um talento particular para lavar o carro. Não. Tenho um talento particular para cortar a relva. Não. Portanto, quando nos referimos à palavra talento, e é importante fazê-lo, tudo isto que eu disse é importante, estão de acordo comigo. Mas a verdade é que quando nós falamos sobre a palavra talento, queremos nos referir a uma outra capacidade, como a capacidade para as artes plásticas, para a música, para tocar um instrumento, para o canto, para falar em público, até para a culinária, mas num nível bastante mais exigente, bastante mais elevado. Mas esta não é uma questão sem importância. A forma como nós olhamos para a palavra talento vai determinar a forma como nós olhamos para esta parábola. E por isso, muitas vezes, nós, como somos muito precipitados no estudo das coisas e normalmente ficamos satisfeitos por um estudo pela rama, tiramos conclusões simplistas de realidades bem mais profundas. Muitas vezes nós ouvimos dizer alguém que não sabe cantar em público, não tem uma voz excepcional, que não sabe tocar um instrumento, que não sabe falar em público, que não tem vocação para as artes ou para as artes plásticas. Muitas vezes ouvimos essa pessoa dizer que não tem talentos. E é algo muito triste imaginar que há tanta gente à nossa volta com tantos talentos, com tantas habilidades e nós não temos. Por isso, é muito importante percebermos se talentos nesta parábola de Jesus se refere apenas a isso. Muitas pessoas podem ficar com um problema de baixa autoestima, de pensar os outros têm muitos talentos e eu não tenho talento nenhum. Vamos ver ao longo desta manhã que não é bem assim. Também podemos tirar uma outra conclusão, esta crença de que eu não tenho esse talento, eu não sei falar, eu não sei fazer nada de especial, acharmos que Deus é um Deus injusto, que é um Deus que distribui de forma pouco arbitrária, ou muito arbitrária, melhor dizendo, os talentos, e que dá a uns e não dá a outros, e então ficamos com uma ideia errada do nosso Deus. Nós todos sabemos que essa é uma ideia errada. E também há uma outra conclusão muito simples e muitas vezes fácil e cómoda quando nós pensamos nos talentos enquanto habilidade excepcional, que é pensar, bom, como eu não tenho nenhum destes talentos, eu não sei falar em público, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada especial, não sei pegar numa folha em branco e fazer lá uma pintura, então isso quer dizer que eu não tenho nada para fazer. E quando se trata do trabalho na missão que temos a cumprir, muitos de nós podemos ficar no nosso canto, confortavelmente sentados, a pensar, esta mensagem não é para mim, porque eu não tenho nenhum talento.
A parábola dos talentos não é para mim, porque eu não sei fazer nada de especial. E isso é muito perigoso. Esta manhã eu gostaria de mostrar qual é a mensagem particular do Espírito de Profecia no livro Parábolas de Jesus sobre a parábola dos talentos, porque eu fiquei realmente surpreendida. Por isso, irmãos, esta manhã queria convidar-vos a meditar sobre este capítulo, é o capítulo 25. E eu vou ler alguns excertos, vou apresentar-vos alguns excertos, mas ele é tão importante que eu gostaria de convidar-vos durante esta tarde, se não tiverem nenhuma atividade especial para fazer, para lerem o capítulo 25. É um capítulo que podem encontrar, os que não têm um livro como eu, podem todos encontrá-lo na internet, porque ele está disponível, se procurarem no centro Ellen White, ou de alguma forma escreverem Parábolas de Jesus, vão encontrar este livro na versão portuguesa ou na versão brasileira, mas vão encontrá-lo e eu recomendo que leiam esse capítulo, que foi realmente maravilhoso. E sabem, é muito importante, antes de mais, que possamos perceber em que contexto é que esta parábola foi apresentada por Jesus. Esta parábola não apareceu do nada. Ela aparece nas vossas Bíblias, vocês podem encontrar rapidamente essa informação, se olharem para trás. Portanto, estamos a ler o capítulo 25 e o capítulo 24 é um capítulo em que Jesus fala da sua volta e da forma como os seus discípulos, os seus seguidores, deveriam preparar-se para a sua segunda volta. E, portanto, todo o capítulo 24 é um capítulo que fala dos sinais da sua volta e de como as pessoas deveriam estar atentas, os seus seguidores deveriam estar atentos para a sua volta. O capítulo 25 vai mostrar-nos, neste capítulo Jesus vai mostrar-nos como é que nós deveremos esperar para a volta de Jesus. E essa espera não é uma espera qualquer, não devemos fazê-la de qualquer forma, porque Jesus dá-nos conselhos, dá-nos indicações muito práticas e muito concretas sobre como deveríamos fazê-lo. Então, este verso 13 que o Ruben começou por ler, do capítulo 25, diz assim: Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Portanto, a parábola dos talentos é uma forma muito prática de Jesus, que Jesus usou para explicar a cada um de nós como devemos esperar, vigiar, preparar-nos para a volta de Jesus. E a primeira grande lição que nós encontramos sobre como preparar-nos para a volta de Jesus é exatamente esta. É que o tempo não deve ser gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. Esta foi a lição que ensinou na parábola dos talentos. Reparem que vigiar não é um trabalho parado, não é uma atividade parada, não é algo que nós possamos fazer, estar simplesmente numa torre de vigia. Acho que muitas vezes pensamos nesta vigia desta forma, estamos no nosso canto, na montanha, numa fortaleza, estamos a olhar cá para baixo e é uma atividade parada, não tem qualquer dinamismo. Exatamente ao contrário. O que esta parábola nos diz é que a vigia não deve ser uma vigia ociosa, mas trabalho, e não um trabalho qualquer, a um ritmo lento. Diz o Espírito de Profecia que é um trabalho diligente. Diligente é um trabalho afincado, feito com entusiasmo. Por isso, ao lermos esta parábola dos talentos, temos que entender este contexto para percebermos a mensagem que Jesus quer trazer para cada um de nós. Sabemos nesta parábola que o homem que partiu para longe é Jesus, representa Jesus, que neste momento que conta a parábola estava precisamente prestes a ir para o céu, a deixar os seus discípulos, e que os servos da parábola representam os seguidores de Jesus. Não representam só os seguidores de Jesus a quem ele dirigiu esta parábola quando esteve nesta terra, mas representa todos os seguidores de Jesus que ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, foram aceitando o convite para cumprir a missão. Então vamos ver, e eu não ponho ali a citação porque todos os textos que eu vou partilhar convosco do Espírito de Profecia, eles são retirados do capítulo 25 do livro Parábolas de Jesus, portanto só coloco a página da versão portuguesa. Os seguidores de Cristo foram redimidos para servir. Eu muitas vezes encontramos todos muitas vezes esta expressão, esta frase, esta afirmação nos livros do Espírito de Profecia,
porque se calhar é mesmo importante. Quando uma mensagem é muitas vezes repetida, é sinal que ela é muito importante. E esta questão do serviço é uma expressão que aparece em todos os livros de Espírito de Profecia, na Palavra de Deus, porque é algo que nós precisamos ouvir diariamente. O nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi trabalhador e dá a todos os seus seguidores a lei do serviço, o serviço a Deus e ao próximo. Aqui Cristo apresenta ao mundo uma concepção mais elevada da vida. Quantas pessoas à nossa volta, e se calhar já aconteceu connosco, têm dificuldade em encontrar um sentido para a vida, porque pensam apenas no que a sociedade imprime como o que é uma vida com sentido, o que é o objetivo da vida, que é ganhar, que é conseguir coisas, que é ter bens, que é ser famoso, que é ser reconhecido. Mas a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, dizem-nos, garantem-nos que isso não é o verdadeiro objetivo da vida. O objetivo da vida principal é servir. E esta é uma expressão que nos incomoda profundamente. Por isso, eu queria dizer-vos já uma coisa importante. Eu disse há bocado que todos estavam convidados a ler o capítulo 25 do livro Parábolas de Jesus. Mas eu quero dizer-vos que vocês não pretendem ser incomodados, pretendem continuar na vossa vida tranquilamente, então não leiam este capítulo, porque ele perturba, ele incomoda a sério. Por isso, o foco dessa parábola, o foco de todo este capítulo é servir. E todos aqueles que não estiverem dispostos a fazer da sua vida uma vida de serviço, então eu digo, não leiam. Porque depois de lermos esta parábola, é impossível, depois de lermos este capítulo, é impossível nós não sentirmos o chamado de Deus para o serviço. Quando estudamos a parábola de Jesus, esta parábola dos talentos, somos muitas vezes confrontados como cristãos adventistas do sétimo dia, com uma ideia errada, que é pensar, e eu partilho convosco essa ideia porque ela é originalmente minha, que é pensar, e eu estou a cumprir a parábola dos talentos. Ora, vamos lá pensar. Eu trabalho para a igreja, eu trabalho para Deus, eu até faço sermões, eu sou a monitora da escola sabatina, outros podem dizer, não é o meu caso, eu toco um instrumento, eu sou o diretor de jovens, eu trabalho nos clubes, eu trabalho na escola sabatina infantil, e então isso dá-nos uma sensação de conforto muito agradável. Eu estou a cumprir a parábola dos talentos. Deus deu-me 1, 2, 3, 5 talentos e eu estou a colocá-los ao seu serviço. Então ficamos muito confortáveis com esta conclusão. Mas a verdade é que depois de lermos o capítulo 25 daquele livro de que já vos falei, eu fiquei com a noção de que estava muito longe do pedido e daquilo que Deus queria para a minha vida. Porque não é isso, não é só isso a que se refere a parábola dos talentos. Por isso é que eu digo que aqueles que não querem ser incomodados, é melhor não lerem. E digo-vos já que é quase impossível não ler este capítulo e deixar tudo como está. É muito difícil, porque ele é muito contundente. É uma verdade, é uma mensagem tão forte, que eu, quando li o capítulo, escrevi assim, muito importante. E deixei já alguns meses, e este capítulo, este livro pausado na minha mesinha de cabeceira, à espera de voltar a ler. E eu já o li não sei quantas vezes, e cada vez que eu leio sinto mais perturbada, porque ele é realmente perturbador. Por isso, não leiam se quiserem que tudo continue como está. É um conselho que eu vos dou. A verdade é que, ao ler este capítulo do livro Parábola dos Talentos, Parábola de Jesus, melhor dizendo, eu descobri que cumprir a missão e desenvolver os talentos é muito mais do que isso. E eu fiquei também surpreendida, porque descobri isto. Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na parábola. Não são? Esta inclui todos os dons e dotes, originais ou adquiridos, naturais ou espirituais. Todos, não é alguns, todos devem ser empregados no serviço de Cristo. Tornando-se discípulos seus, rendemos-nos a Ele com tudo o que somos e temos. A parábola dos talentos não se refere só a colocar ao serviço do mestre habilidades que nós achamos que recebemos
ou que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. É muito mais do que isso. Não é só isto, é isso, mas é muito mais. E, curiosamente, eu fiquei muito surpreendida com os talentos que são destacados neste capítulo do livro Parábolas de Jesus. São colocados em destaque 7 talentos que me surpreenderam completamente. Não é nenhum dos que eu esperava. E isso vai nos levar a uma conclusão muito, muito óbvia, que é: todos nós temos tantos talentos, temos graças a dar a Deus pelos talentos que recebemos. Nós não olhamos para estes talentos, para estas faculdades, para estas bênçãos que nós temos na nossa vida, não olhamos para elas como talentos especiais para servir o Mestre. E esta manhã eu gostava de ver convosco os 7 talentos que são destacados no capítulo 25 do livro Parábolas de Jesus. E o primeiro dos talentos é este: faculdades mentais. Irmãos, será que algum dia pensaram nas faculdades mentais, na inteligência como um talento? Eu confesso que nunca tinha pensado. E para percebermos que este livro está profundamente inspirado na Palavra de Deus, eu queria que lessem comigo, se encontra no livro de Lucas, porque há uma perfeita sintonia entre este capítulo e a Palavra de Deus, entre o Espírito de Profecia e a Palavra de Deus. Lucas 10, 27. Lucas, capítulo 10, verso 27. E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós somos convidados a amar a Deus com o nosso entendimento. O nosso entendimento não é algo que recebemos de forma gratuita. Quando recebemos inteligência, quando recebemos entendimento, nós recebemos um talento. E queria que todos temos a noção de que mais ou menos nós somos pessoas inteligentes. Porque Deus nos dotou de inteligência. E por isso é um talento que temos que colocar ao serviço do Mestre. Gostaria de ler ainda em Romanos 12, 1 e 2. É um dos versículos que eu sei de cor desde a minha adolescência, porque há uma música que me gravou este versículo na memória, e que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendimento, raciocínio, inteligência é realmente um talento que Deus coloca nas nossas mãos para desenvolvermos. É um talento que nós normalmente não incluímos nas nossas listas das habilidades especiais, mas o Espírito de Profecia, a Palavra de Deus, diz-nos que isto é um talento. E não vale a pena andarmos a fazer testes de QI, até porque estão ultrapassados, já não vale a pena andarmos a perceber se somos realmente dotados de uma inteligência acima da média. O que nós precisamos é de usar, desenvolver a inteligência que Deus coloca em nós para o servirmos. E nós temos a garantia de uma coisa, é que a Palavra de Deus é uma forma, é um instrumento valiosíssimo que Deus coloca nas nossas mãos para desenvolvermos a inteligência. E nós temos este bem tão precioso nas nossas mãos e só não somos mais inteligentes, só não temos faculdades mentais mais desenvolvidas, só não temos mais inteligência se nós não estudarmos a sua palavra. Porque em Salmos, se não vamos ler porque a hora não para, em Salmos 119, 130 diz que a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Não precisamos ser realmente ter uma inteligência acima da média. Todos temos inteligência. E Deus chama-nos a usar a nossa inteligência como um talento particular que Ele coloca nas nossas mãos para o servirmos. Todos temos que usar a inteligência e este potencial excepcional que Ele coloca nas nossas mãos para servirmos a Deus. Deus requer o cultivo das faculdades mentais. É algo que Deus requer, não é um conselho, Ele exige.
É seu desígnio que os seus servos possuam mais inteligência e mais claro discernimento do que os mundanos. E desagrada-se daqueles que são muito descuidados ou demasiado indolentes para se tornarem obreiros eficientes e bem preparados. Este texto diz-nos que nós não podemos ser obreiros preguiçosos, nem obreiros que nos satisfazemos com o mais ou menos, o razoável. Nós temos que ser obreiros eficientes e bem preparados. E só não somos bem preparados se nós não usarmos as faculdades mentais para estudarmos, para aprofundarmos o nosso conhecimento do mundo, de tudo que está à nossa volta e, sobretudo, da palavra de Deus. Este é um talento que somos convidados, somos aconselhados e, mais do que isso mesmo, somos chamados a cumprir. Todos somos chamados a fazer esta preparação para o serviço e a usar este talento da forma que Deus nos chama a fazer. Vamos ao segundo talento. Um talento que nós podemos pensar que ele é apresentado de uma outra forma. A fala. Curiosamente não vamos perceber isso, não diz que temos que ser muito bons a falar, que temos que ser dons, que temos que ter o dom da oratória, sermos brilhantes na comunicação. Porque todos sabemos falar, certo? Vamos ver o que é que este texto diz acerca da fala e da palavra. E para vermos o que é que a palavra de Deus nos diz também, vamos ler o que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 3, versos 2 a 9. Capítulo 3 de Tiago, versos 2 a 9. E vai-nos falar sobre a fala de um ponto de vista diferente, não de um talento excepcional, mas de um potencial extraordinário que temos nas nossas mãos. E diz o seguinte: todos cometemos muitos erros, e se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar a sua pessoa. Se pomos freios na boca dos cavalos, é para os dominar e assim controlamos todos os seus movimentos. Olhem para os navios, podem ser muito grandes e impelidos por grandes ventos, mas são manobrados por um leme bem pequeno e o piloto dá-lhes o rumo que quer. Também a língua é uma pequena parte do corpo, mas é capaz de se orgulhar de grandes coisas. Reparem como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta, pois a língua é como um fogo, é um mundo de maldade. Sendo uma pequena parte do nosso corpo, pode contaminar a pessoa inteira e pode queimar a vida toda como o seu fogo infernal, Qualquer espécie de animais selvagens e aves, répteis e peixes pode ser domesticada. De facto, tem-se domesticado animais de todas as espécies, mas a língua ninguém é capaz de a domesticar. É um mal incontrolável, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai e com ela amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Reparem que temos aqui um talento que todos temos, mas há aqui uma questão importante. É que a fala, mais do que nós não a utilizarmos, porque eu creio que todos nós utilizamos este talento, o problema da fala é quando nós a utilizamos mal. E esse é o maior risco. Nós utilizarmos, segundo o livro de Tiago, utilizamos muitas vezes muito mal este talento que Deus nos deu. Enquanto com outros talentos nós podemos não utilizar, no caso da língua, no caso da fala, no caso das palavras, nós usamos muitas vezes muito mal este talento. E por isso, Tiago diz que quem controla as palavras é perfeito. Curiosamente, no original, a expressão perfeito tem o mesmo sentido de maduro. E nós sabemos que muitas vezes nós somos muito pouco maduros, muito pouco adultos na forma como usamos as nossas palavras. Nós usamos as palavras de forma muitas vezes a ferir, usamos como facas, como espadas, e nós sabemos o que uma palavra pode fazer na vida de alguém. Ela pode realmente edificar, mas pode matar. Ela pode destruir, uma palavra mal usada pode destruir a vida de uma pessoa. E se calhar nós já todos fomos vítimas da palavra de alguém e garantidamente já fomos nós a usar palavras como armas contra pessoas. Todos temos a noção disso. E portanto este talento que Deus distribuiu de forma universal, não há ninguém que não o tenha, nós podemos usá-lo muito mal e isso é bem pior do que não usar. Porque podemos usá-lo para destruir.
E nós somos chamados a usar este talento para edificar. Creio que não li. O dom da palavra é um talento, mais uma vez insisto, é um talento que deve ser cultivado cuidadosamente. De todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de se tornar maior bênção que este. Com a voz convencemos e persuadimos, com ela elevamos orações e louvores a Deus e também falamos a outros do amor do Redentor. Reparem que talento este que Deus coloca nas nossas mãos, que todos nós podemos usar de forma maravilhosa. Mas, se nós fizermos um balanço, olhando para a nossa vida, será que nós estamos a usar a palavra desta maneira? Será que as nossas palavras estão a ser bem usadas? As nossas palavras devem ser expressões de louvor e ações de graças. Se o coração e a mente estiverem cheios do amor de Deus, isso será revelado na conversação. Então podemos rapidamente fazer uma reflexão, todos nós. O que é que os outros veem na nossa conversação? O que é que os outros ouvem quando nós falamos? Será que ouvem expressões de louvor, ações de graças? Será que os outros ouvem palavras boas, bondosas, simpáticas? Ou será que ouvem palavras de crítica, palavras de reprovação, palavras que ferem, palavras que matam? E este é um dom que todos temos, irmãos. Agora a questão é esta. Como é que nós estamos a usar este dom que é altamente perigoso se mal usado por nós ou pelas pessoas que estão à nossa volta? Como é que nós temos usado este talento que Deus coloca nas mãos de cada um de nós? Porque Deus vai um dia pedir-nos contas da forma como nós usamos este talento, como pediu na parábola dos talentos. E há um outro talento, o terceiro, são 7. Há um outro terceiro talento que eu também não contava encontrar nesta lista. E é o talento influência. Já repararam que todos temos influência? Vamos ler o que diz no livro, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 2 e nos versos 15. 1 Coríntios 2, 15. Diz aqui uma expressão muito curiosa, que se refere à influência, com uma expressão muito curiosa mesmo. E diz o seguinte: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Algumas versões dizem o bom cheiro de Cristo, mas eu achei particularmente poética esta expressão, o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam e nos que se perdem. Reparem que nós somos o perfume de Cristo. Não é uma expressão tão bonita. E é um talento, ser o perfume de Cristo, é um talento que Deus proporciona a toda a gente. Porque todos influenciamos alguém. Todos fomos influenciados e somos influenciados todos os dias. E isto é um potencial que nós muitas vezes não valorizamos. Nós todos influenciamos alguém. E nós podemos influenciar positivamente alguém se nós formos o perfume de Cristo. O que é que isto implica, irmãos? Nós não somos chamados a influenciar os outros com o nosso próprio perfume, porque aí seria terrível. Nós somos chamados a evidenciar, a mostrar aos outros o perfume de Cristo. Diz esta citação: atirai uma pedra a um lago e forma-se uma onda, e a ela seguem outras. E crescendo as mesmas, o círculo amplia-se até atingir a margem. O mesmo se dá com a nossa influência. Irmãos, nós subestimamos muito a nossa influência. Subestimamos muito, achamos que nós somos os donos da nossa vida, nós fazemos o que queremos e ninguém tem nada com isso. Mas precisamos tomar consciência de que nós somos uma influência positiva ou negativa para aqueles que estão à nossa volta. E para fazer a ligação à escola sabatina, à lição da escola sabatina, a melhor forma de educar uma criança é pela nossa influência. Nós podemos estar calados toda a vida, mas podemos educar uma criança sem abrir a boca, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com a nossa forma de estar, com a nossa forma de vestir, com tudo o que nós somos, nós influenciamos alguém. E isso é um potencial que Deus coloca, é um talento que todos temos, irmãos. Não podemos olhar para o que está ao nosso lado e dizer assim, esta pessoa tem este talento e eu não. Todos influenciamos alguém.
E temos que tomar consciência do poder que tem a influência na vida dos outros para termos todo o cuidado, porque nós somos chamados a ser o perfume de Cristo. Esta é uma responsabilidade de que não podemos livrar-nos. E eu gostava muito, e eu acho que vocês também, gostávamos muito de nos poder livrar deste talento, passar para outros e dizer, bom, eu não tenho este talento, é melhor que Deus peça contas a outra pessoa, mas a mim não. A verdade é que esta é uma responsabilidade de que não podemos livrar-nos. As nossas palavras, os nossos atos, o nosso traje, o nosso procedimento e até a expressão fisionómica têm a sua influência. Da impressão assim feita dependem consequências para o bem ou para o mal que ninguém pode avaliar. É realmente algo extraordinário. Nós não podemos ter a noção, só um dia, quando estivermos com Jesus, Ele poderá mostrar-nos o quão importante foi a nossa influência na vida de alguém, para o bem e para o mal. Quando os que professam servir a Jesus, servir a Deus, seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei, quando todos os seus atos testemunharam de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, então a Igreja terá o poder de abalar o mundo. Reparem na força desta citação. E se nós muitas vezes percebemos que a Igreja não é um poder que abala o mundo, e temos a noção de que isso não está a acontecer, é sinal que nós não estamos a usar a influência e este talento que Deus colocou à nossa disposição para influenciar todos os que estão à nossa volta. Nós somos convidados, somos admoestados para que possamos usar bem a nossa influência sobre os outros. E esse talento, um dia, vão-nos ser pedidas contas sobre a forma como nós o fizemos. Por isso, nós não podemos, para além das palavras, nós não podemos dizer que não temos o talento da influência. Todos temos este talento, todos temos que usá-lo para influenciar positivamente os que estão à nossa volta. Vamos pegar em mais um talento surpreendente que todos temos, e este é realmente um talento universal. O tempo. Já tinham pensado que o tempo é um dos talentos da parábola dos talentos? E eu fiquei realmente surpreendida. Não estava nada a contar. Diz-nos em Efésios, no capítulo 5, versos 15 e 16, convido-os a lerem comigo, Efésios 5, 15 e 16, diz algo muito curioso que nós conhecemos bem. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, como insensatos, mas como sábios. E quem são os sábios? Aqueles que, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os sábios são aqueles que fazem uma boa gestão do tempo. Às vezes pensamos que sábios são aqueles que têm uma grande quantidade de conhecimentos, muita informação, muita sabedoria na sua cabeça, mas diz-nos este texto que sábios são aqueles que gerem bem o tempo. Sabem, eu na escola, já todos falámos esta manhã sobre escolas e eu vou partilhar convosco esta experiência. Não é a minha experiência, mas é a experiência de muitos alunos com quem eu contacto diariamente. Os alunos que são, do ponto de vista académico, mais brilhantes, não são os mais inteligentes. Eu digo isto diariamente aos alunos. Não são os mais inteligentes, são os que fazem uma boa gestão do tempo. Porque é muito fácil nós nos deixarmos enganar e nós gastarmos o tempo a fazer coisas que não servem para coisa nenhuma. Os alunos mais brilhantes são aqueles que têm o seu tempo contado e que fazem escolhas corretas e que investem no que é realmente importante. E eu posso-vos dizer que os alunos que saem da minha escola com médias mais elevadas são aqueles alunos que passam tempo a ajudar os outros, passam tempo a trabalhar com outros na escola para que eles tenham sucesso também. São aqueles que praticam exercício físico, que fazem voluntariado, que estudam, que ajudam os outros, que ajudam em casa. E temos muitos outros alunos que estão unicamente consagrados ao estudo como preparação para as aulas. E ficam espantados porque é que não conseguem tirar notas brilhantes. E esta é uma experiência comum do mundo da educação dos nossos dias,
mas a verdade é que a palavra de Deus já nos diz há muito tempo de que nós poderemos ser brilhantes, sermos sábios realmente, se nós formos bons gestores do tempo. O nosso tempo pertence a Deus. É uma verdade inequívoca. Não é nosso. E se nós pensarmos das coisas desta maneira, quão seria diferente a nossa vida, a nossa forma de estar? Cada momento é seu. E estamos sob a mais solene obrigação de o aproveitar para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que do nosso tempo. Reparem que este é um tempo que foi distribuído de forma universal e democrática. Todos os nossos dias têm 24 horas. A nossa gestão do nosso tempo faz com que alguns de nós possam ajudar os outros, possam trabalhar para Deus, possam fazer muitas coisas que são importantes para o mundo em que estamos e para o mundo que nos espera. E muitos de nós também possamos vivê-los de forma egoísta e a nossa vida não ter qualquer impacto sobre a vida dos outros. Porquê? Porque fazemos uma gestão egoísta do nosso tempo, uma gestão insensata do nosso tempo. A nossa vida é curta demais. Dizer isto aqui à Mafalda, à Carolina, dizer ali aos mais pequeninos que estão na nossa sala, à Sarinha, é algo muito estranho. Mas eu já posso sentir bem, acreditem, que depois de passar os 50 começamos a perceber que o tempo é realmente curto. E mesmo aqueles que não chegaram a esta idade podem crer que ele passa a correr. E quando nós olhamos para trás, verificamos que fizemos muitas coisas, desperdiçamos tanto tempo que nos teria sido precioso se nós conseguíssemos fazer uma boa gestão de tempo. Eu peço desculpa, desliguei alguma coisa, com certeza. É uma coisa que eu faço sempre aqui. Desliguei o projetor. É uma coisa que eu faço muito bem, podem acreditar. Somos adoestados a remir o tempo, mas o tempo esbanjado, esta palavra é fortíssima, nunca poderá ser recuperado. Não podemos fazer voltar atrás nem sequer um momento. A única maneira de podermos remir o nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível o que nos resta, sendo colaboradores de Deus no seu grande plano da redenção. Às vezes dá-nos vontade de ficar apenas a lamentar. Ui, como é que eu gastei o tempo que eu desperdicei. E passamos muito tempo a pensar sobre isto e a lamentar porque nós não fizemos uma boa gestão de tempo. Mas o que este texto nos diz, o que a citação nos diz, é que isso não serve para nada. Se nós não olharmos para o nosso tempo e nós não pensarmos em como usar sabiamente o tempo que nos resta. E, irmãos, nenhum de nós sabe o tempo que nos resta. Nós estamos numa fase de pandemia, sabemos que o tempo não é um dado adquirido, um talento adquirido para ninguém. Nós vemos que pessoas morrem muito cedo com efeitos da Covid-19 ou com outra doença qualquer. Muitos são chamados ao pó da terra muito cedo. E nós achamos que temos todo o tempo, fazemos as nossas contas, eu vou viver. O meu pai diz que até aos 100 está garantido e tem 92. E, portanto, ele na cabeça dele, se eu cumprir tudo direitinho, ele está a ouvir neste momento em casa, ele sabe, eu espero que ele esteja acordado, que é uma coisa que é raro acontecer, mas alguém há de ajudá-lo a acordar neste momento para dizer assim, se eu cumprir tudo direitinho, se eu mantiver o meu estilo de vida, as minhas rotinas, eu vou vir até aos 100. E nós brincamos, obviamente, com a resposta. A verdade é que nem ele com 92 anos, nem eu, nem nenhum de nós tem o tempo garantido. Nós não temos o tempo nas nossas mãos. E por isso somos adoestados a fazer uma boa gestão de tempo como um talento precioso que Deus coloca nas nossas mãos. Por isso, não desperdicemos o nosso tempo e não olhemos para o nosso tempo como algo que é comum. É um talento que Deus coloca nas nossas mãos e devemos encará-lo como tal. E vou surpreender-vos com mais um talento, como eu fiquei surpreendida. O outro talento é a saúde. Nós temos a noção de que a saúde é um talento. É um talento que é apresentado na parábola dos talentos. Temos a noção disso? Como é que seria a nossa forma, como será a nossa forma de estar na vida, a nossa relação com a nossa saúde, se nós encararmos a saúde como um talento? Vamos ler o que se encontra no verso, ou melhor, no capítulo 6 de 1 de Coríntios, nos versos 19 e 20, capítulo 6, 1 de Coríntios 19 e 20, nós conhecemos este texto, é um texto que nós citamos muitas vezes, mas que tem um impacto muito baixo, muito reduzido em nossas vidas. Diz assim,
ou não sabeis que o vosso templo, completem por favor, que o vosso corpo, perdão, já faço isso às vezes nas aulas, avanço, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muitas vezes eu não tenho a noção de que a saúde, o meu corpo, é um talento. E que eu devo respeitar o meu corpo como o templo do Espírito Santo. Quando nós entramos numa igreja, às vezes não tanto na nossa, temos que confessar, mas quando nós entramos numa igreja de uma outra denominação religiosa, quando entramos numa igreja católica e vemos a imponência do espaço, nós instintivamente nós falamos baixo, sentimos o sagrado daquele lugar e falamos mais baixo. E nós temos a noção de que é um local especial. E muitas vezes nós não tratamos a nossa saúde, nós não tratamos o nosso corpo com a mesma noção de sagrado que nós vivemos quando entramos num templo feito por mãos humanas. A nossa saúde, o nosso corpo, é um talento de Deus. E Deus entregou-nos nas nossas mãos a saúde para nós fazermos uma boa gestão. É a saúde uma bênção cujo valor poucos apreciam. E eu vou reformular. Nós só apreciamos este talento, a saúde, quando nós ficamos sem ela. Quando nós ficamos doentes, irmãos, ai o valor que nós damos à nossa saúde. E quando nós estamos com uma dor em que seja pequenina, nós ficamos com muitas saudades da altura em que nós tínhamos saúde e nem percebíamos que a tínhamos. Os que assim, desconsiderando as leis naturais, encurtam a vida e se desqualificam para a obra, sim, porque a saúde é um talento que nos é colocado nas mãos para a obra. São culpados, e eu li esta frase e tremi e tive vontade de passar à frente. E eu hesitei muito em pôr esta citação, porque eu, ao lê-la, sabia que isto era um abanão também para mim. São culpados de roubo para com Deus. Isto é muito forte. Irmãos, eu sou uma ladra, e vocês são ladrões, não tenhamos ilusões, porque nós roubamos a nossa saúde, roubamos potencialidades, roubamos as nossas capacidades, muitas vezes porque tratamos mal o nosso corpo. E eu estou a olhar para o irmão Oliveira, que está a olhar para mim, e ele muitas vezes, quando saímos do culto, diz-nos: eu caminhei não sei quantos quilómetros, eu tenho uma alimentação saudável, e ele está a fazer uma boa gestão deste talento que Deus lhe deu. Mas este talento é muito importante porque ele deve estar ao serviço da obra. Nós devemos ter saúde não porque é bom ter saúde, é óbvio que é importante, mas este é um talento que devemos colocar ao serviço de Deus. Nós somos chamados a desenvolver este talento de forma extraordinária. Eu peço ajuda porque não está a avançar. Conseguem ajudar-me aí atrás, por favor? A transgressão da lei física é transgressão da lei moral. Pois Deus é tanto o autor de uma como da outra. A sua lei está escrita com o seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo e cada faculdade que foi confiada ao homem. E cada mau uso de qualquer parte do nosso organismo é uma violação dessa lei. Que grandes mudanças terão que ser feitas na nossa vida para nós usarmos este talento para o serviço do Mestre e para a causa do Mestre. Vamos passar a um outro talento, o sexto, estamos a encaminhar-nos para os últimos, e em cada um deles há realmente uma surpresa. O próximo talento é a força. Eu nunca tinha imaginado que a força física, a energia que temos, é um talento. Nunca tinha, irmãos, confesso-vos, nunca tinha encarado este aspecto como um talento. Gostava que lessem comigo em Juízes 6, 13 e 14. Vamos ler um episódio da Palavra de Deus em que Deus se dirige a um dos seus servos, a um dos seus seguidores e diz: vai na tua força. Encontra-se em Juízes, como disse, capítulo 6, versos 13 e 14. E diz o seguinte: mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura não te enviei eu? Quantos de nós já não nos queixamos perante Deus e dissemos: oh meu Deus, porquê é que nos sobreveio tudo isto? Eu não sei como dar a volta à minha vida. Eu estou num beco sem sair, eu não sei por onde começar. E a minha vida é uma desgraça total, eu não sei mesmo o que fazer. Mas é nesses momentos que Deus diz: tu ainda tens força. Vai na tua força e eu farei o resto. É Deus que nos dá a força, é um talento. E se nós não temos este talento na dimensão que gostaríamos, então nós temos que pedir a Deus que nos dê essa força. Mas aqui, o que nós vemos neste episódio de Juízes, é que Deus diz a Gedeão: peço desculpa, vai na tua força. Não fiques à espera de ter uma força sobrenatural. Não fiques à espera que venha alguém com mais força que tu. Vai na tua força, avança. Vai servir com o que tens, faz alguma coisa, serve, que eu serei contigo. E esta frase, esta expressão que Deus usa para com Gedeão, Deus usa para cada um de nós. Nós todos temos alguma força. Alguns de nós temos até muita força, que às vezes usamos para fazer o que não é importante. Mas Deus diz: vai, faz alguma coisa com a força que tens. E serve com a força que tens. Tens pouca força, usa-a. É essa que Deus coloca nas tuas mãos. Desenvolve-a porque ela é um talento. Mas faz alguma coisa. Muitos de nós, ou muitas vezes, nós passamos o tempo a pensar. E a pensar como podemos fazer alguma coisa para ajudar alguém. E gastamos toda a nossa força a pensar. Mas Gedeão foi instruído a usar a sua força para fazer, para a ação. Nós devemos pensar, mas mais do que pensar, devemos agir. E isto é um talento que Deus coloca nas nossas mãos. Nós somos chamados a meter a mão na massa. Porque a nossa vida deve ser uma vida prática, uma vida de ação. Diz o Espírito de Profecia: devemos amar a Deus não só de coração, de mente e de espírito, mas também com todas as forças, poucas ou muitas. Isto inclui o uso pleno e inteligente das forças físicas. As forças físicas são realmente uma bênção que devemos usar. Pronto, outra vez, peço desculpa. Eu acho que alguém não quer que eu leia esta citação, não sei muito bem. O que quer que façamos, qualquer que seja o ramo da obra em que nos empenhemos, Ele deseja dirigir a mente para que façamos obra perfeita, para que façamos, é mesmo para fazer. Religião e ocupação não são duas coisas separadas, são uma. A religião da Bíblia deve ser entretecida com tudo quanto fazemos ou dizemos. Esta bênção e este talento que Deus nos deu, devemos usá-lo também na nossa vida diária, no nosso trabalho. Deus nunca aprovou nem aprova a indolência, a preguiça. Nós temos que fazer, temos que meter as mãos na massa, nós temos que trabalhar. E Deus vai abençoar a nossa força quando nós a colocamos ao seu serviço. Isso aplica-se em tudo a nossa vida. No nosso trabalho, na nossa vida em casa, até na nossa vida familiar, isto aplica-se. Nós somos chamados a fazer alguma coisa, a meter as mãos na massa, a usar a força que Deus nos deu como bênção na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa comunidade e, sobretudo, na nossa igreja. Temos pouca força, usemo-la. Deus vai abençoá-la e vai fortalecer-nos. Este é um talento fantástico que nós temos nas nossas mãos e que muitas vezes não valorizamos. Temos força física, vamos fazer alguma coisa pelos outros, vamos servir e colocar a nossa força ao serviço do Mestre. E finalmente chegamos ao último talento, um talento que aí sim nós podemos às vezes associá-lo mais à parábola dos talentos, mas ele está aqui também de alguma forma. Ajudem, por favor. O dinheiro. O dinheiro é realmente um talento. E nós muitas vezes estamos habituados a achar que o talento é um dinheiro, até porque o talento era uma moeda
antiga, como sabemos, no tempo de Jesus, e que muitas vezes estava associada a um pagamento. As pessoas eram pagas em talentos. O dinheiro, a riqueza era muitas vezes também medida com talentos. E vamos ler o que diz o Salmo 24, no verso 1, o que é que nos diz acerca do dinheiro. Nós todos conhecemos, ouvimos falar muitas vezes sobre estas questões. Salmos 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. É muito importante nós entendermos que é Ele quem coloca nas mãos este talento. E depois, se nós acreditarmos, se nós compreendermos que tudo é de Deus e Deus dá-nos o talento do dinheiro para nós empregarmos da melhor maneira, então nós vamos colocar em prática o que se encontra no capítulo 9 de 1 de Coríntios, nos versos 7 e 8. 1 de Coríntios 9, 7 e 8 diz-nos o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Reparem que se nós sabemos que o talento do dinheiro, das bênçãos materiais, é um talento dado por Deus, então nós vamos geri-lo da melhor maneira. Nós vamos preocupar-nos em usá-lo bem, porque Deus dará sempre o suficiente. Reparem que Deus dá em tudo o suficiente. Todos teremos o suficiente, mas Deus quer dar-nos em abundância da sua graça. Deus ama ao que dá com alegria. E todos nós já experimentamos a fidelidade de Deus quando nós somos fiéis para com Ele. O dinheiro não nos foi dado para honrarmos e glorificarmos a nós mesmos. Como mordomos fiéis, devemos usá-lo para a honra e glória de Deus. No uso de cada cêntimo, deve ser visto se amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, não há dúvida nenhuma que se alguém nos quer conhecer bem, é estudar, observar a forma como nós investimos o nosso dinheiro. Porque a forma como nós investimos o nosso dinheiro revela muito daquilo que nós somos. Revela muito das nossas opções de vida. E este é um talento que nós somos convidados, admoestados a usar da melhor maneira. Nós não somos chamados a dar esmolas a Deus, porque Deus não nos dá esmolas a nós. Nós somos chamados a servir com os nossos bens materiais o nosso proprietário, o proprietário de tudo que nós temos e de que nós somos. Por isso, nós somos chamados a servir, a usar este talento para servir para a eternidade. E reparem, depois de termos ouvido estes talentos, termos percebido que são estes os 7 talentos que Ellen White apresenta, destaca no livro dos talentos, nós vamos perceber que as faculdades mentais, a fala, a influência, o tempo, a saúde, a força e o dinheiro são talentos que todos nós temos em maior ou menor quantidade. E nenhum de nós poderá apresentar como desculpa que não tem estes talentos. Por isso, todos temos um dia que dar contas a Deus da forma como nós os empenhamos, como nós os empregamos. E eu gostava de ler 2 citações, elas encontram-se seguidas, que são mesmo as últimas frases deste capítulo que vos referi, da parábola dos talentos, do livro Parábolas de Jesus. E eu não vou comentar, porque esta citação é fortíssima. Muitos que professam ser cristãos desprezam as reivindicações de Deus e, no entanto, não sentem que haja qualquer mal nisso. Sabem que o blasfemo, o assassino, o adúltero merecem castigo. E agora prestem particular atenção. Mas no seu caso, eles têm prazer nos serviços religiosos. Gostam de ouvir a pregação do Evangelho. E, portanto, pensam que são cristãos. Pausa. E eu vou repetir. Gostam de ouvir a pregação do Evangelho e, portanto, pensam que são cristãos.
embora tenham passado toda a vida a cuidar de si mesmos, ficarão tão surpreendidos como o servo infiel da parábola ao ouvirem a sentença: tirai-lhes, pois, o talento. Como os judeus confundem a honra das bênçãos com o uso que dela deveriam fazer. Muitos dos que se esquivam de trabalhar para Cristo alegam a sua incapacidade para a obra. Mas será que Deus os fez assim incapazes? Será que Deus nos fez assim incapazes? Não, nunca. Esta incapacidade é o produto da nossa própria inatividade e é perpetuada pela nossa escolha deliberada. Já no nosso próprio caráter, reconhecem a sentença, o efeito da sentença: tirai-lhes, pois, o talento. Eu alterei ligeiramente o texto, já perceberam? Porque este texto podia ser dito a cada um de nós. E Deus queira que isso não aconteça. O contínuo mau emprego dos seus talentos extinguirá definitivamente para eles o Espírito Santo, que é a única luz. A sentença lá sai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, coloca o selo do céu sobre a escolha que eles mesmos fizeram para a eternidade. Usar os talentos que Deus coloca nas nossas mãos é uma escolha. Deus não nos obriga a fazê-lo. É um livre-arbítrio, é uma questão de escolha pessoal, diária, a cada minuto. Mas não tenhamos dúvidas de que Deus nos vai pedir contas destes talentos. E Deus queira que a nenhum de nós sejam ditas estas palavras: escolheste mal, fizeste más escolhas, mas os talentos serão retirados porque tu fizeste as escolhas erradas. Mas eu gostava de deixar esta manhã uma tónica, terminar com algo positivo, porque é isso que Deus requer de cada um de nós. Um dia que possamos ouvir esta frase, esta bênção da parte do nosso Deus: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Somos chamados a ser fiéis no cumprimento da missão, no serviço a Deus e aos outros, com os talentos tão comuns que todos recebemos da sua parte. Que Deus nos ajude a ter a noção de que somos abençoados com tantos talentos. Não podemos queixar-nos disso, mas que Deus nos ajude a colocar os nossos talentos ao serviço do Mestre, porque um dia poderemos participar da alegria de viver com o nosso melhor amigo para sempre.